E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você vai aprender aqui super dicas de como operar e fazer uma análise correta do gráfico. Estamos aqui num domingo, no mercado de OTC. Já de antemão, eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificações, para que você fique a par das aulas. Também tem um presente aqui de um e-book. Esse e-book aqui, que são os 16 padrões de candle que todo trader deve saber. Onde ele está localizado? Ele está localizado dentro do meu canal do Telegram. Basta você ir no banner do canal. Banner do canal, gente, quando eu falo banner do canal é aqui, ó. Aqui no meu canal, no banner do canal, pode ver aqui em cima no canto superior, você vê aqui, ó, o link do treinamento, você vê aqui o meu Instagram, o meu Telegram e o meu WhatsApp, tá? Perdão. Então tem muita gente que fala assim, ah, Cadu, entra em contato comigo, né? Eu não consegui achar seu contato, não consegui achar como falar com você. Dá uma olhada aqui. Quem está no treinamento, lá dentro do treinamento, já tem o meu contato direto, né? Mas aqui é só ir aí no banner do canal, tá? Estão todos os meus contatos, assim como no link da descrição. No link da descrição da aula também tem meus contatos. Então você vai abrir aí o canal do Telegram, né? Que é o Treinamento Hunter. Você vai chegar em mensagem fixada, vai clicar aqui, vai abrir, vai ter dois links, aí você pode escolher para fazer o download. O que você vê aqui dentro do canal do Telegram? Você vê resultados dos alunos. E também os links das aulas do YouTube, que nem, por exemplo, aqui é o Henrique, ó. O Henrique é aluno novo, né? Ele conta toda a história de tantos cursos lixo que ele fez aí, com gente que ele não aprendeu nada, então... Aí ele conta aqui, né? Ele começou a operar o OTC lá, fez 25 a 4, começou com R$50, foi para 139, ele mora na Europa. Aí ele está falando que agora ele está operando com muita técnica, com muito cuidado. E antes dele ir para a conta real, ele começou a operar na conta demonstrativa, ó, e tinha feito 5 mil, então ele já se sentiu confiante para começar a ir para a conta real. E esse é o processo, esse é o passo a passo, tá? Então o Henrique mandando seus resultados aqui, nós vemos aqui também o Kaique mandando os resultados, tudo isso o pessoal operando às 11 horas da noite, no sábado. Tem gente que só tem esse horário para operar. Eu não sei se você sabe, mas eu não trazia aulas de OTC em sábado e domingo. Eu comecei a trazer porque tem muita gente que só consegue operar esse horário. Então, para ajudar você, para mostrar para você que a análise gráfica funciona, é só você saber aplicar e ter competência, você consegue ter seus resultados. Outro aluno aqui, ó, que agora eu não me recordo o nome, 3-1 agora na conta real, e olha que tem 3 meses que não estudo. Análise gráfica é vida, como o senhor sempre fala. Ou seja, aprendeu, não tem como desaprender, né? Aqui o Henrique de novo, ó, deixando o testemunho dele, ó, na conta dele real, trabalhando no OTC. Aqui nós vemos, se não falha minha memória, é o Michel. Boa noite, professor Cadu. Depois de assistir sua aula no YouTube, vim dar uma olhada no gráfico e tá lá, ó. Dá uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É que aqui tá a sequência de outros dias. Nossa, 5 a 1 tá ótimo, fora o que hoje cedo foram 8 a 2. Agora entendi. Então ele manda seus resultados. Aí aqui o Henrique de novo mandando. O Henrique, ele tá que nem uma criança que encontra um presente pela primeira vez. Depois de ele ficar mais de 1 ano e meio apanhando no mercado, agora ele sabe como realmente operar. Aqui o link da aula. Esse aqui é o Eliseu, um dos nossos amigos e alunos lá do continente africano, ó, 4 a 0. E olha que interessante, ó, há muito tempo eu não operava OTC e hoje fui operar só para testar a estratégia. Tá lá, ó. O Eliseu já é um aluno consistente há muito tempo. Esse daqui é o Emerson, ó, tomando uma fraca na sala. Tomando uma fraca na sala, primeira vez que eu ouço isso. E ganhando umas dolinhas. Aí, tá lá, 6 a 2 hoje, ó. Curtindo a vida e operando.
Tá lá. Então você pode ver todos os resultados dos alunos aqui e seguir o que os alunos dizem. Ó, dá uma olhada, esse aqui é o Diógenes. Ó. Testemunhos assim que fazem eu refletir, sabe? Porque é tanta ingratidão na internet, mas testemunhos assim fazem me refletir. Ó. O Diógenes, eu fiz questão de aparecer, até ele falou que ele poderia pôr o nome dele inteiro, tudo, mas eu faço questão de não mostrar, sabe? Por zelo ao aluno. Bom dia, amigão. Venho aqui somente prestar minha sincera gratidão, pois a chave virou. A famosa frase, né? A chave virou. Lembro-me que conheci seu canal por depois que orei. Jesus te usou para me abençoar, como já te disse. Tinha comprado um curso aí eu apaguei aqui, né? Eu não sou moleque, não sou criança. Cada um no seu quadrado e cada um segue sua vida. Então, ele falou aqui que tinha comprado o curso de uma pessoa, eu tentei apagar aqui. Porém, não consegui aprender a essência, não consegui aprender a lógica. Só gratidão, você é um amigo de muitos. Se precisar de alguém é só falar. Ou seja, o Diógenes está aqui, feliz da vida. Praticamente dizendo um tchau para mim, né? Que ele já aprendeu, ele vai viver a vida dele. E é assim, eu só espero que ele continue mandando resultados, mostrando que ele está indo bem, que ele continua crescendo. Aqui é o Fernando, ó, batendo meta, mandando os resultados. E assim que você vai ver aqui o canal do Telegram, tá? Se você tiver alguma dúvida, só me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é Cadu Rinaldi, não existe outro, tá, gente? Qualquer outro nome Cadu Rinaldi que não seja esse, ó, o usuário, não sou eu. Aqui tem o link do treinamento, também tem o meu WhatsApp, assim como lá no banner do canal. Se você quiser tirar alguma dúvida comigo em relação à técnica, a aprendizagem, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem para mim no meu direct do Instagram, tá? Lembrando que eu vou responder quem me segue, tá bom? Então, lembrando que o treinamento ainda está com desconto de 60%, corre, venha fazer parte se você realmente quer aprender como é que funciona a análise do gráfico. E saber de uma vez por todas como se comportar diante dos gráficos. Hoje é domingo, né? Falta ainda 13 horas para os gráficos abrirem. Vamos ver o que o OTC tem a nos oferecer? Ó, primeiro ativo é aquele famoso USD-ZAR que só aparece em dias de OTC. Ele só aparece em dias de OTC. Esse ativo é muito interessante, esse ativo. Ele só aparece aqui para nós nesse período. Então, ele ainda vai fazer um movimento de busca na região aqui de correção, porque essa é a região de correção. Vou até traçar uma linha aqui. Essa é a região de correção. Se ele ainda não chegou na linha de correção, ele tem um caminho a percorrer. O que você tem que entender é o seguinte, eu vou deixar hoje é domingo, né? Para a semana para você aí, eu vou deixar 3 dicas poderosas de como operar OTC no mercado OTC em relação a regiões de oferta e demanda. Primeira coisa da dica poderosa que eu deixo para você em relação ao OTC é o seguinte: utilize a análise gráfica para operar. Primeira dica poderosa. A análise gráfica é capaz de mostrar para você como o gráfico está se desenrolando, como o gráfico está trabalhando. Tá lá, ó. Deixa eu apagar essa linha aqui. O que eu mostrei para você? Eu vi o movimento do gráfico. O que eu falei para você? Ó, essa região aqui é a região de correção. Essa é a região de correção, não é? Essa é a possibilidade de correção. Gráfico veio, deixou um padrão de continuidade. Gráfico veio, deixou outro padrão de continuidade. O que eu tive que fazer? Eu tive apenas o trabalho de continuar o movimento do gráfico, ou seja, só aqui eu já consigo responder essas 3 dicas poderosas, mas aos poucos eu vou mostrar para você. Primeira coisa, nessas 3 dicas poderosas que eu posso deixar como ensejo para você, eu vou falar já aqui as 3 dicas poderosas, depois a gente vai ver na prática nos gráficos. A Siri está querendo falar comigo aqui, peraí. Então, 3 dicas poderosas. 3 dicas poderosas para como operar OTC em região de oferta e demanda. Primeira delas, utilize análise gráfica.
utilize a análise gráfica. Aprenda a fundo a análise gráfica. Segundo, utilize sempre as regiões que você pode entender que tem a liquidez do mercado. Terceiro ponto, utilize sempre padrões. Padrões de vela como gatilho de confirmação de entrada. Uma entrada de confirmação é sempre melhor do que uma entrada de risco. Então utilize um padrão de vela para entrada. Entenda as regiões de oferta e demanda e utilize a análise gráfica para operar. Nessa entrada aqui, eu fiz essas 3 dicas. Eu escrevi poderosos aqui, é poderosos. Eu fiz essas 3 dicas para você entender a dinâmica do mercado. E olha aqui, eu não falei que aqui era o ponto de correção? Olha o gráfico corrigindo aqui, tá? Entenda isso, gente. Coloque isso em prática. Aí você pode falar assim, cadê eu tentei aplicar e não consegui. Claro, porque quando eu falo dessas 3 dicas, que é colocar análise gráfica em prática, existe todo um estudo profundo em relação à análise gráfica, onde você entende todo um contexto de um gráfico e seu trabalho estrutural. Você vai entender as regiões que o preço ele está trabalhando. Você vai entender como as tendências trabalham a seu favor, como causa do movimento e não simplesmente o efeito. Depois você vai entender os candles nas regiões, que aí é o efeito da causa do movimento, que é o contrário. E aí você vai entender todo esse fluxo de mercado funcionando a seu favor para você fazer uma operação. Então, quando eu falo análise gráfica, não é simplesmente tocou na linha, entrou. Não é simplesmente assim, eu vou fazer uma linha aqui, vai tocar, vai entrar, vou traçar uma linha de tendência aqui, se tocar 3 vezes aqui eu vou tocar. Não, não é assim. Existe todo um dinamismo. Então, por isso que a análise gráfica sempre trabalhar em OTC, sempre trabalhar em OTC entendendo essas regiões de oferta e demanda. Se você já souber localizar essas regiões de liquidez, de oferta e demanda, essas melhores regiões para você fazer uma operação, que também pode ser traduzido como a região de suporte e a região de resistência, onde tem o lucro do ativo está localizado e é onde todos estão de olho, isso vai te ajudar anos-luz. E sem contar de um padrão de confirmação de entrada na região. Tudo isso colabora para que você consiga operar OTC. Entenda como operar OTC. Por que tem muita gente que não tem resultado em OTC e fala mal de OTC? Porque não sabe operar, não conhece análise gráfica, não tem técnica, não tem mentalidade e não tem gestão de capital. Eu não sei se vocês perceberam, enquanto isso eu vou abrindo outro ativo aqui, mas eu sempre tento trazer 3 grandes vertentes aqui para você. Eu sempre tento trabalhar análise gráfica, eu sempre tento trabalhar mentalidade e eu sempre tento trabalhar a gestão do capital. Então essas 3 coisas eu sempre trago para vocês aqui, para vocês entenderem como é que funciona. É o que eu sempre trabalho com vocês, esse dinamismo. É a questão técnica, a questão da mentalidade e a questão da gestão do capital. São 3 fatores que eu procuro sempre trabalhar com vocês. E isso me ajuda muito em relação a poder ensinar para vocês isso. Aqui, por exemplo, eu posso trabalhar uma região de correção, apesar que o gráfico está subindo, né, assustadoramente. Eu não tenho volume para me ajudar aqui na região, mas eu tenho uma regiãozinha bem definida aqui. Essa região aqui, é uma região que tem um pavio, juntamente com esse candle aqui, que num outro momento gráfico, ele pode ser sim uma pedra no caminho da tendência. Poxa, eu ia fazer mais uma entrada com 2 taxas aqui, não deu certo. Tá vendo essa região? Essa região aqui é que eu peguei um pouquinho abaixo, né? Essa região aqui pode ser justamente a região que pode travar o movimento daqui do candle. Se ela rompesse, como ela aparentemente está rompendo, não fez o movimento que eu queria, porque eu entendi que ela poderia segurar, não segurou. Agora eu vou com juros e correções monetárias, pronto, já fiz a minha entrada de correção. Por quê? Ela simplesmente rompeu a região, tá lá, fui buscar onde eu queria.
Essa primeira região aqui foi a minha primeira entrada, tá vendo? Ó? Qual foi a minha primeira entrada aqui? Foi o pavio, tá? Eu entrei aqui no pavio, mas eu entendi que ele tem essa outra região aqui, outra região muito interessante. Ao passo que ele rompeu a região do pavio e foi buscar mais acima a região, eu entendi o movimento gráfico. Ou seja, Cadu, imagina um caminhão descendo uma ladeira ou subindo uma... No caso aqui ele está subindo, mas entenda descendo, com muita força, com muito volume. Se ele chega lá ao final, tem um sinal, você acha que ele vai pisar no freio e o caminhão vai parar de uma vez? É muito difícil, né? Porque ele tem muita força. É o que aconteceu aqui, tá lá, ó. Entradinha perfeita, ó. A gente só precisa dinamizar o trade. Aqui eu limitei uma linha de referência para eu entender o que o canal estava fazendo. É um trade contra a tendência nesse exato momento, porque eu não tenho confirmação de continuidade baixa aqui, então é um trade contra a tendência. Essa região aqui, ó, ela é muito forte. Essa região ela é muito forte. Porém, eu procurei fazer o meu trade nesse primeiro momento. E o que aconteceu? Ele rompeu. Ele rompeu porque era apenas uma referência única na região. Lembrando que a região aqui de demanda, ela é toda essa região aqui, ó. Isso é importante. Por que eu estou falando para você que aqui em OTC você tem que usar justamente essas 3 dicas poderosas? Primeiro, utilizar a análise gráfica. Segundo, entender as regiões de oferta e demanda, ou suporte e resistência. Terceiro, usar um padrão. Essa primeira entrada aqui eu não usei padrão de confirmação. Nessa segunda aqui eu também não usei, eu entrei com entrada de risco. Porém, eu já entendi que ele chegou no 50% dessa região de oferta. Ó. Porque aqui eu tenho a minha máxima região, e aqui eu tenho minha mínima região, e aqui eu tenho o meio do caminho. Então, dentro daquilo que o gráfico está fazendo de movimentação, eu consigo compreender, depois dessa esticada que ela deu, que ela pode fazer aqui também, ó, um movimento de trabalho. Deixa eu mudar a cor, né, para você ver. Um movimento de trabalho que ela vai ganhar força e continuar subindo para buscar liquidez mais acima. Geralmente é isso que o preço faz, quando ele está num movimento de alta. Por isso que eu falei que aqui meu trade ainda é contra a tendência. É diferente se eu tivesse pego esse trade aqui já mostrando uma continuidade a favor das tendências. Então, vamos lá ver quanto... Olha lá, ó, o preço está subindo, tá? Simples, simples. Então, aí você fala assim, poxa, Cadu, então, se você sabia do risco aqui, por que você já entrou naquele fechamento? É aquela história da gente pagar para ver, né? A gente sempre paga para ver. Eu sempre falo isso para os alunos que são mais antigos ou já estão ganhando dinheiro no mercado, que às vezes o excesso de confiança nos atrapalha. Porque a gente já sabe como fazer, a gente sabe ler um gráfico, a gente sabe interpretar um gráfico, a gente sabe fazer as marcações nas regiões de forma perfeita, a gente sabe quais são as melhores regiões para operar, e aí o que acontece? A gente acaba tendo aquele excesso de confiança naquele momento gráfico, e entendendo que a gente é capaz de pagar para ver. Então, uma entrada como essa é a hora que eu pago para ver. Porque, aparentemente, ele também pode fazer uma pequena correção aqui, mas não fez. Então, tomei um loss, né? Tomei esse loss bonito aqui. Eu gosto de tomar loss assim, quando eu tomo loss é porque realmente o gráfico olhou para mim e disse assim, você leu tudo errado, você fez coisa errada aí. Tá bom? Então, ó, entrada USD-ZAR, perfeita. Tomo um loss em AudiCAD, fico no 0 a 0, né? Aí em AudiCAD vou lá e faço uma entrada dupla nessa correçãozinha aqui, ele quase ainda me tirou do trade, era praticamente um 3 a 1, né? 2 a 1 mais 1, 3 a 1. Vamos ver se nós temos uma outra oportunidade no gráfico? Se eu não tiver uma outra oportunidade no gráfico, a gente para por aqui mesmo, né? Estou altamente positivo, 3 a 1, NZD, EURO-GBP, vamos ver o EURO-GBP. Ó, EURO-GBP chegando em região muito interessante, sobe um pouquinho para eu te pegar? Sobe um pouquinho mais, por favor? Sobe um pouquinho mais para eu te pegar em cima aqui, ó.
sobe, isso, pronto, peguei aqui. Agora pode descer, agora faz o seu movimento que você está fazendo aí, pode descer, não precisa continuar subindo, isso, pode continuar descendo, eu ia pegar mais uma taxa ali. Não vai me estragar, né? Estou mostrando aqui para eles como funciona a análise gráfica. Ó. Essa região aqui é uma região muito interessante, onde eu fiz esse trabalho de queda. Por quê? Ó? Aqui nós estamos praticamente no 50% do movimento. Ó. Esse 50% do movimento. Então, como ele deixou pavio aqui, e está deixando pavio em tudo quanto é lugar, essa é uma região fortíssima, onde ele pode trabalhar esse movimento de correção. Tá lá, ó, tá? Eu ainda até estou brincando aqui, não faz isso, faz aquilo, mas bem consciente do que o gráfico está fazendo. Às vezes eu gosto de trazer um pouco de brincadeira aqui, gente, porque é assim, às vezes você não sabe como eu fico chateado às vezes de ler alguns comentários. Às vezes o pessoal comenta aqui no YouTube. Para quem não sabe, eu também sou formado em teologia, né? Estudei muito aí a antropologia do ser humano, estudei muito aí a respeito da questão da vivência social, da filosofia de vida entre os humanos. Ainda estudo, né? Ainda vejo, ainda revejo, porque é uma paixão que eu tenho sobre algo que eu amo. E às vezes eu fico muito chateado, porque às vezes vem alguém no YouTube, faz alguns comentários. O interessante é que essas pessoas nunca têm nome, nunca têm cara, mas assim, todo dia eu subo aula aqui no YouTube, praticamente faz acho que 2 anos que todo dia eu subo aula. Eu nunca vi ninguém fazer isso, ou pelo menos os próprios alunos relatam. Daqui a pouco eu vou explicar o que aconteceu aqui, né? Os alunos relatam que nunca viu isso. Eu também nunca vejo, porque isso aqui é um prazer para mim. É um prazer. E ao mesmo tempo a gente vê tanta ingratidão, né? Eu trago aqui super dicas. Tem um treinamento com preço muito acessível. Respondo todos os alunos, eu mesmo, não tem equipe, não tem... É domingo pela manhã, sábado à noite, é feriado, de madrugada. Quem é aluno sabe disso. Se você é aluno que está aqui, sabe disso. Você pode escrever aí no chat. Pode deixar o seu testemunho aqui. Não tem um momento que eu não atenda. Às vezes domingo, um aluno quer fazer uma aula particular, domingo eu largo minha família, eu largo tudo que eu estou fazendo, vou lá e atendo o aluno, faço a aula com o aluno. E às vezes vem comentários na internet que, na verdade, eu sei que a pessoa aparenta ter 18, 19 anos, mas na verdade age como uma criança de 3, 4, 5 anos. Eu sei disso. Até levado por uma emoção ou um diz-me-diz, né? Sei lá, o ser humano ele vive em ciclos, gerações, né? Existem as gerações vitoriosas e as gerações derrotadas, fracassadas. E às vezes isso me assusta, porque às vezes eu vejo uma geração sem futuro pela frente. Uma geração ingrata, uma geração que não dá valor a nada. E tem coisa que me chateia, sabe? Chateia. Eu falo assim, poxa, por que eu fico todo dia ensinando aqui no YouTube? Parece que eu não estou ajudando em nada, né? Quando eu recebo esses comentários. Por quê? Quando eu peço para alguém que é aqui, que está crescendo, que está aprendendo, peço para deixar um comentário, peço para deixar um like, geralmente muitas pessoas são omissas, né? Elas aprendem um monte de coisa, e aquela gratidão que é deixar um comentário no vídeo, que é deixar um like no vídeo, que é compartilhar o vídeo com um amigo, que é se inscrever no canal, a pessoa não faz. E aí o joio em meio ao trigo acaba sobressaindo e atingindo, por exemplo, como professor, de deixar chateado, né? Às vezes eu fico muito chateado com isso. Mas eu sei da minha missão. Isso significa que eu estou no caminho certo. Por quê? Se todo dia eu subo aula aqui, todo dia eu trago um material diferente, uma dica nova, algo para você crescer, isso mostra que eu estou no caminho certo. Isso mostra que eu estou no caminho certo. O meu prazer é ensinar. O treinamento fechado ele só existe para que você tenha um acesso direto comigo. Porque quem está no treinamento tem acesso direto comigo. Eu vou te dar suporte, eu vou te orientar, eu vou ajudar você a corrigir os seus erros. Você estando no treinamento, a hora que você precisar de ajuda, eu estou à disposição para te ajudar. Sem contar que você vai ter as atualizações das aulas profundas,
você vai estar lá realmente no material onde a gente aprofunda todo o assunto. Então esse é o diferencial. No YouTube é que eu dou dicas, Quando eu explico alguma coisa aqui que para você parece que é uma coisa de outro mundo, lá no treinamento então é 10 vezes mais profundo o que eu explico um assunto lá. Muito, mas muito lá. Aqui é bem superficial. Então eu faço tudo isso para ajudar quem? Eu? Não, eu já sei. E eu nem preciso fazer isso. Eu faço isso para ajudar você. Para ajudar você. Os dias são maus. O futuro do nosso país ou do planeta Terra, vocês têm visto notícias aí. Se você entender como ter uma renda extra, trabalhando da sua casa, utilizando a internet, ou uma renda principal, você vai estar à frente de muitas pessoas. Então leve isso aqui a sério, gente. Leve isso aqui a sério. Dedique-se. Coloque prioridades no seu coração. Pense no futuro. Pense no futuro daqueles que estão aos seus. Não leva nada de brincadeira, leva as coisas a sério. Isso aqui pode mudar a sua vida, desde que você tenha competência para isso. Desde que você tenha competência para isso. Cresça pessoalmente. Algumas pessoas que talvez estão passando pelo canal aqui, 25% das pessoas que passam pelo canal aqui não se inscrevem, não ativam o sino de notificações. Se inscreva no canal. Hoje você está assistindo essa aula, você pode achar isso aqui que você não está entendendo nada, não sabe o que está acontecendo, mas isso aqui pode mudar a sua vida no futuro. Porque eu tenho relatos de pessoas aqui durante a pandemia que não tinham o que fazer, não tinham trabalho e através aqui da análise gráfica do mercado conseguiu tirar seu sustento. E alguns até hoje não voltaram para o mercado formal de trabalho. Então, aproveita, tá? Você aí que vive de criancice, você que vive empurrando a vida com a barriga, cresce, né? Seja alguém, construa algo e não procure destruir algo, tá? Vamos lá, é só um recado que eu queria dar, não sei, alguém talvez precise ouvir isso. Vamos lá. Por que da minha entrada? E por que eu brinquei aqui, fiquei falando, não, mostra para o pessoal que a análise gráfica funciona. Isso aqui é a região de equilíbrio, ó. Já falei 1000 vezes para vocês, região de equilíbrio. Por que eu tenho sempre que ver essas regiões? Região de equilíbrio. Porque o nome já diz, é a região de equilíbrio do ativo. Aqui eu tenho região de desequilíbrio. E aqui eu tenho região de desequilíbrio. As regiões de desequilíbrio são conhecidas, claro, né, como demanda e como oferta. Ótimo. Cadu, posso chamar essa região de outra coisa? Pode. Aqui é onde o preço resiste, resistência, e aqui é onde o preço é suportado, o suporte. Você pode chamar desses nomes também. Então o preço faz uma variação cambial de movimentação entre essas regiões. Então todas as vezes que eu vejo essas regiões trabalhando, eu preciso entender um contexto gráfico de movimentação, quando as tendências entre si trabalham, mostrando uma causa de movimentação do preço, onde eu posso entendê-lo, se vai haver uma variação para alta ou para baixa do mercado cambial. Ah, Cadu, mas e se for no mercado do índice? Também. Ah, se for no mercado de cripto? Também. Qualquer mercado. Se eu chegar aqui, ó, apagar isso aqui para você, ó, você não sabe que mercado que é esse. Você não sabe que ativo que é esse. Se eu tirar um minuto aqui, ó, você não sabe nem se é um minuto. Pode parecer, se eu falar para você que isso aqui é o XAUSD, que é o ouro, num gráfico de 15 minutos, você não sabe. Por quê? O gráfico, gente, ele é independente daquilo que nós conhecemos como mercado. Porque o gráfico é formado por seres humanos, eles trabalham em formas de padrões, isso há centenas de anos, desde que foi criado esse modelo. Então entenda, o gráfico trabalha de forma padronal. Eu posso dividir este movimento aqui também do gráfico em submovimentos, onde eu consigo entender, ó, por exemplo, que aqui ele trabalha com os canais bem estreitos e aqui já é um canal bem mais amplo. Agora dá uma olhada nessa tendência aqui. Dá uma olhada nessa força aqui. Onde está a força desse mercado?
Está nessa tendência que trabalha dessa forma ou está nessa tendência que trabalha dessa forma? Se você não consegue entender isso, o treinamento está aí para te ensinar passo a passo, detalhe por detalhe. Então, eu posso trabalhar uma correção sim nessa região. Eu posso trabalhar porque está na região de equilíbrio, está na região onde o preço pode ser trabalhado uma correção. Ele pode até chegar aqui, ó, por que correção? Porque ele pode chegar aqui, fazer um movimento e buscar justamente outra região de desequilíbrio. Pelo menos é assim que o gráfico trabalha. Ou ele faz uma força para buscar a região de desequilíbrio acima, ou ele faz uma força para buscar o desequilíbrio abaixo. Então ele sempre vai, com o perdão da palavra, caçar os desequilíbrios. Ou seja, o desequilíbrio que está na região da demanda, ou seja, o desequilíbrio que está, opa, não era essa cor, ou seja, o desequilíbrio que está na região da oferta, o desequilíbrio que está na região de resistência. Ele sempre vai fazer isso, o gráfico sempre vai fazer isso. Agora, é claro, você tem que ter disciplina. No fim, olha o que aconteceu, o preço continua na região de equilíbrio. Isso mostra para você o que é uma região de equilíbrio. Dá uma olhada, olha o que o gráfico faz, ó. Tá tão equilibrado na região que dá uma olhada, ó, ele fica fazendo esse embrulho, essa consolidação. Ele fica fazendo esse embrulho, essa consolidação. Até a hora que ele vai romper, vai buscar a região de demanda ou vai buscar a região de oferta. E aí a capacidade e habilidade de cada um de entender como que funciona o mercado e saber trabalhar. Com essas 3 dicas poderosas. Você saber ler o gráfico, saber interpretar o gráfico para como operar um suporte e resistência ou como operar oferta e demanda, você vai entender o momento exato de fazer uma entrada de confirmação, né, até uma entrada de risco, como eu fiz aqui, para entender justamente essas regiões e como trabalhar. Então, essas 3 dicas poderosas você sempre tem que procurar fazer no mercado de OTC e no mercado aberto também. Primeiro, utilizar sempre a análise gráfica para fazer suas análises no gráfico. Segundo, entender sempre as regiões de oferta e demanda. Onde está a região de suporte e resistência no gráfico? Qual é a região mais forte do gráfico de suporte e resistência? Onde estão justamente essas regiões de liquidez que lá no institucional, no Forex, que faz a movimentação do gráfico, onde eles estão de olho? Onde está o dinheiro para eles irem buscar? Essa é a outra dica poderosa. E terceiro, sempre aguardar um movimento com um padrão. Aqui no caso eu não fiz uma movimentação com um padrão, porque eu estou aqui na frente do gráfico, às vezes eu não... É aquela ansiedade de saber o que o gráfico está fazendo, você quer já tomar uma atitude. Então a atitude que eu tomo, mas sempre, sempre aguarde uma confirmação. Isso é para diminuir o risco, tá? Se você quiser correr risco, a gestão do capital é seu, por isso que eu trabalho essas vertentes. Técnicas, mentalidade e gestão de risco, tá? Então nós tomamos aquele loss aqui, em AudiCAD, mas começamos muito bem com SDZAR, fazendo aquela entrada de continuação. Depois do loss, um AudiCAD, fiz uma entrada com 2 taxas, fazendo um 3-1, e agora em EuroGBP, fazendo um 4-1 aí, terminando super positivo. Praticamente $200 nesse domingo pela manhã. Gente, eu vou ficando por aqui, que vocês tenham uma excelente semana, um excelente domingo. Quer aprender de verdade como funciona o gráfico? Quer se aprofundar? Quer parar de entregar seu dinheiro para a corretora? Para de desespero e frustração. O primeiro caminho que você tem que fazer para entender e saber trabalhar com esse mercado é aprender. Se você quer ser um advogado, você tem que fazer a faculdade de Direito. Se você quer ser um médico, você vai ter que fazer uma faculdade de Medicina. Se você quer ser um administrador, você tem que fazer uma faculdade de Administração. Se você quer ser um grande pedreiro, você tem que começar a trabalhar de servente com alguém e ter anos de experiência até se tornar um grande pedreiro. Hoje, né, tem as escolas da vida também para você estudar e ser um pedreiro. Também tem ser um mecânico, ser um eletricista, tudo na vida. Tudo você tem alguém para te ensinar. Até para andar, quando você era bebê, alguém te ensinou. E por que quando você vai aprender os gráficos, você quer saber analisar o gráfico, você acha que sozinho você é capaz? Você é capaz. Só que você vai demorar muitos anos até você conseguir encaixar tudo dentro de um método onde você vai entender.
você pode acelerar isso com tão pouco dinheiro e tão grande conteúdo e suporte para você aprender. Então, se você quiser aprender, será muito bem-vindo ao treinamento. Os links estão aí abaixo do vídeo para se tornar meu aluno. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo via WhatsApp ou direct do Instagram. E também assista às aulas aqui do YouTube, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Você tem super dicas, gente, como essas 3 dicas que eu te dei aqui, super dicas que vão mudar a sua vida. Você pode olhar aí no chat, nos comentários que ficam após a aula, quantas pessoas estão lucrando só de assistir às aulas aqui do YouTube. Tá bom? Então, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, aproveite essa semana para crescer em conhecimento, aprender, pensa na sua vida, pensa lá para frente, planta agora para colher depois, tá bom? Se quiser ser meu aluno, será um prazer, será bem-vindo. O seu acesso é para a vida toda e o Tira Dúvidas é direto comigo, tá bom? Eu te vejo amanhã então numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.